Não sei porquê, mas se ela pode voltar, tudo bem. Gravando. A gente aguarda a Daniele voltar. Boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigado pelo carinho de estarem aqui mais um dia. Reiterar para vocês que essas aulas têm sido algo que tem feito muito bem ao meu emocional, à minha vida. Poder trocar um pouco com vocês, poder conversar com vocês, é algo que tem me feito muito bem. E essa é uma temática que eu gosto muito de pensar, porque esse momento atual que nós estamos vivendo, eu já disse isso a vocês, ele é um momento em que ele põe muitas coisas em questões. Ele põe muitos elementos para que, penso eu, eles devem ser pensados. E às vezes me preocupa, e eu também já disse isso a vocês, a ideia do binarismo dos pensamentos. Um certo, um errado, e eu estou sempre do lado certo. E eu vejo pouca crítica, né? Pouca discussão, às vezes, sobre as ideias, sobre as temáticas, e nós gastamos muito tempo falando sobre as pessoas. Eu hoje à tarde conversava com um jovem, Alisson, que é do meu grupo de pesquisa de religiões. Nós amanhã iniciamos na RAMES, que é a Reunião de Antropologia do Mato Grosso do Sul, um encontro, e eu coordeno uma mesa de 3 dias, um GT, né, como se chama, que é grupo de trabalho, para quem não conhece. São 3 dias com 23 apresentações de trabalhos, e eu, Alisson e o professor Álvaro da UFMS coordenamos esse grupo, e eu falava sobre essas questões. Então, eu acredito que discutir o que nós vamos discutir ao longo desses encontros, eles têm muito mais uma função para a nossa vida do que propriamente algo fechado no academicismo, né? E eu espero, de alguma forma, contribuir com vocês. Eu sei que quando a gente entra na universidade, como a gente entra em qualquer grupo social, nós queremos nos identificar com um desses grupos. Então, nós costumamos a desenvolver hábitos para que nós sejamos identificados e aceitos pelos grupos, né? Na academia, nós usamos roupas, nós usamos dialetos que são específicos daqueles grupos, nós reproduzimos autores. Isso faz parte da nossa construção humana, intelectual, na universidade e fora dela, né? Mas eu acho que, se nós pudermos contribuir para que vocês tenham alguma autonomia intelectual, que não sejamos apenas parte de um grupo onde, dentro daquele grupo, todos nós pensamos iguais e nós não vivemos fora desses lugares. Eu acho que se nós pudermos contribuir para que vocês sejam cada vez mais autores do pensamento de vocês, eu acho que é uma ideia muito interessante. E cidadania, diversidade e direitos humanos são 3 conceitos muito atuais e muito importantes para a nossa vida. Hoje, a gente vai fazer uma discussão sobre os hebreus, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu queria perguntar a vocês, vocês viram que na aula passada nós fizemos uma fala conceitual sobre o que é cidadania, né? Falamos sobre direitos, sobre tipos de direitos, direitos civis, direitos sociais, direitos políticos.
falamos das dimensões de direitos, que depois vão se ampliar em outras dimensões, lazer, etc., etc. Então, a cidadania é um conjunto de direitos que nós temos, né? Normalmente, a cidadania, também vimos isso, ela está atrelada, na nossa visão ocidental, já que existem outras concepções de mundo, mas na nossa visão ocidental, judaico-cristã, ela está associada à ideia de Estado Nacional. Então, você é cidadão de algum lugar. Vimos isso. E discutimos que o conceito de direitos humanos, ele é supranacional. Ele é algo que pensa o ser humano como um todo. Ainda que nós venhamos a questionar isso mais à frente, vamos discutir um pouco quem constrói esse conceito, que cultura faz isso, de onde é feito, como é feito, mas, a princípio, existe uma diferença entre o direito da cidadania do cidadão, partindo do conceito ocidental de polis, ou seja, cidade-estado. Então, o homem é um animal político, como dizia Aristóteles, porque ele vive em uma polis, vive em uma cidade, vivendo nessa cidade, ele é obrigado a construir um conjunto de relações para que possa haver vida, né? Para que atos isolados não venham a destruir o bem coletivo. Então, o conceito de coletivo, a ideia de cidadania é uma ideia de coletividade. Vimos como ela é desenvolvida historicamente na leitura de Marshall, em que ele pensa apenas uma Inglaterra que vem se formando em estados nacionais, que vem com o absolutismo, que rompe com o absolutismo, que tem as revoluções inglesas, que tem o iluminismo, que tem a Revolução Industrial, que tem o capitalismo na sua forma mais forte nesses séculos. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta a vocês. Que instituições vocês acreditam? Sejam super de boa, ok? Não tenho nenhum tipo de medo comigo de falar absolutamente nada. Se tem um lugar em que vocês podem falar merda, é aqui. Porque a gente tem que trocar, a gente tem que pensar o que realmente está na nossa cabeça. Eu não quero que vocês façam palavras bonitas, né? Hoje eu estava sentado aqui, eu estava assistindo a uma palestra, num documentário da Netflix, e aí no meio da palestra eu gosto muito, já disse a vocês, né, gosto muito de construir frases reflexivas e às vezes com efeito poético, e aí eu peguei o meu celular e escrevi. Deixa eu pegar aqui exatamente como foi a frase, para que vocês entendam o que eu quero dizer sobre essa questão de não terem medo com as palavras. E de tanto polir as palavras, perdeu o brilho. E de tanto polir as palavras, perdeu o brilho. Não fiquem preocupados em falar coisas que sejam rebuscadas, autores, pessoas. Falem com a alma. Vamos trocar empatias, entendermos um ao outro, percebermos o lugar do outro e tentarmos, dentro de um espaço, respeitar essa pluralidade. Nós não estamos falando, mais uma vez, em crime. Não estamos falando em respeitar a homofobia, não estamos falando em respeitar o racismo. Isso é crime. Estamos falando em respeitar pensamentos diversos. E aí o Nailton colocou, sermos os mais naturais possíveis. Exatamente. Papo de botequim, lembra o primeiro dia que eu falei? Papo de cachaça, papo de botequim, vamos trocar uma ideia. Aí eu perguntaria a vocês o seguinte: que instituições, que lugares, onde vocês veem que se constrói a cidadania? Escola. Escola, é o Henrique que falou? Na convivência com o próximo? Família.
Eu falei isso agora, na família, porque a família é o primeiro contato social que temos, né? Então, eu acho que é lá que meio que se envolve a questão de cidadania. Quer dizer que a cidadania pode ser construída na família, porque a família é um grupo. E aí, nesse grupo, você exercita um pouco essa questão de ser cidadania. O Cristiano coloca aqui que na sociedade, que foi colocado na escola, né? Sim, na família, porque a partir da família a gente sabe que temos deveres e direitos, né? Então, acho que a gente já tem aquela noção de estar, como filho, eu tenho o dever de, sei lá, lavar os pratos na hora do almoço. Mas eu também tenho o direito de ser alimentada pelos meus pais. Mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho um espaço bem interessante para se pensar isso, uma organização social interessante de se pensar isso. E daí a gente observa que muita gente reflete na sociedade aquilo que ela, de uma certa forma, desenvolveu em casa, né? Alguém aqui colocou alguma coisa, mas eu estava pensando, não, eu vou abrir aqui o pessoal para ver. Acredito que em qualquer interação com o próximo. Ok. Qualquer interação com o próximo. Mas quando vocês estudam, né, quando a gente estuda, o Thales está colocando na igreja. Será, Thales? Será que a igreja ela é um grupo associativista, ela é um grupo que permite esse tipo de coisa? E aí eu estou pensando na igreja como qualquer religião, né? Quando vocês falam igreja, eu penso em qualquer religião. Acho que a igreja sim, mas nem todas, diz o Gabriel. Quando a gente estudou, e quando a gente estuda, normalmente nós vemos as lutas pelas cidadanias sendo registradas em dois lugares de forma mais específica. Não sei se vocês vão concordar que vocês tenham tido essa trajetória. Os livros de história, que é onde nós temos um contato muito forte com a ideia de cidadania, quem teve sociologia, nós vamos observar que as lutas são feitas através de partidos políticos que lutam no Estado ou por trazer o maior conjunto de direitos para a maioria, ou trazer algum conjunto de direitos para minorias, né? Até mesmo o conceito de cidadania é um conceito muito diferenciado ao longo dos séculos. No Brasil, até o final do século XIX, a pessoa escravizada, ela não era considerada nem um ser humano, que dirá um cidadão. Então, o conceito de ser cidadão ou não ser cidadão, ele também é muito relativo. Mas eu vejo esses agrupamentos políticos e vejo as organizações sindicais. Vocês concordam com isso? Que esses grupos são os mais apresentados para nós como sendo aqueles que lutam pela construção do direito à cidadania? Sim. Essa leitura que vocês têm? Pelo menos é o que apresentam para a gente, né, professor? A maioria do tempo. Sim, seria mais ou menos na teoria, porque na prática a gente meio que aprende sozinho, sem necessidade de um Estado. Não, eu sei, estereótipo. O que eu estou dizendo assim, não é o que a gente aprende, o que eu estou dizendo assim, o que a gente recebe através do ensino formal, da educação formal, a discussão de cidadania, ela fica muito restrita às aulas de história, sociologia e filosofia quando tem, né? Geografia, talvez, alguma coisa. E eu digo que essas ciências, elas apresentam para nós que as construções das cidadanias, elas foram sendo feitas através, né? E é sempre uma leitura muito, muito ocidental, é uma leitura, a gente passa a palavra, Cláudia, é uma leitura muito ocidental, desde os gregos para cá, pelo menos, essa ideia do Senado romano. Não, você pode deixar mais curto, pode colocar, tipo... Quem estava falando antes? Espera aí, deixa o Cláudio falar,
e depois aí estava uma coisa aberta que eu não entendi o que é. O Henrique está rindo aqui. Cláudio, o teu microfone está fechado. Agora... não, abri agora. Professor, um exemplo que eu acho interessante dessa questão, que eu acho que exemplifica bem, é quando você convive dentro de um condomínio. Aparentemente, todo mundo ali tem o mesmo regramento, todo mundo tem as mesmas opções de uso e todo mundo acaba tendo as mesmas responsabilidades. E você acaba vigiando o seu à esquerda, à direita, o de cima e de baixo, e assim sucessivamente. Então, apesar de não parecer, mas a impressão que eu fico é que, assim, quando você analisa o funcionamento de um condomínio e tudo aquilo que ele traz, você consegue perceber. Fala, bom, mas, teoricamente, dentro desse condomínio, nós temos aí uma questão que está bem dividida, assim, para todos. Eu acho que isso contribui um pouco aí para entender essa questão. Certo. Matheus. Professor, mas pode-se entender, então, que a cidadania ela é concedida, se eu entendi direito a pergunta do senhor, pelas classes políticas que detêm o uso da força para garantir o direito de cada um? Garantir que ninguém... Se a cidadania é ligada à ideia de direitos, então as instituições que detêm a posse da força conseguem garantir que um não vai romper o direito do outro, e as instituições governamentais conseguem garantir os direitos comuns da população. Eu diria que existem vários caminhos na construção da cidadania. Tem várias histórias de povos diferentes. Eu diria que esse é um deles. E aí, Matheus, vale a pena a gente lembrar aquela nossa última reflexão da aula passada, de que a cidadania, no modelo que nós a conhecemos, ela se desenvolve, ela é gestada dentro do sistema capitalista. Então, essa cidadania que nós conhecemos, ela está associada a um conjunto de valores, né, de direitos, mas tem um norte aí que é muito importante, que é o da propriedade, né? Nós fechamos a nossa aula da semana passada falando que, ao invés de termos direitos, creio eu que nós devamos pensar que nós temos direitos a termos direitos. Às vezes esses direitos são mais constituídos, às vezes menos constituídos, dependendo do momento e do espaço histórico em que está se vivendo. O Brasil já teve momentos mais democráticos, onde os direitos foram mais amplamente garantidos, e há momentos em que isso é menos garantido, como no Brasil, em qualquer lugar. Então, eu diria que há muitas formas. O que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, e vocês estão inteligentemente dando na minha ideia, né, no que eu estou colocando, é que, normalmente, quando se fala em cidadania, como é que eu posso constituir, como é que eu posso lutar pela minha cidadania? Eu tenho que me filiar a um partido político, eu tenho que me filiar a um sindicato, eu tenho que me filiar a uma associação que luta pelos direitos. E muitas outras delas ficam de fora. Vocês já trazem uma percepção mais plural, o que é muito interessante, o que é muito positivo. Quando alguém fala a igreja, mas depende da igreja, cuidado. Vamos ter cuidado com essa questão de depende da igreja, né? A gente vai discutir sobre isso um pouco mais à frente. A gente vai discutir sobre essa questão das igrejas. Mas eu não tenho dúvidas de que a cidadania ela é constituída em muitos outros lugares, dentre eles nos espaços religiosos. Eu estou tentando trazer essa abordagem diferenciada justamente, Nailton, já vou aí em você, nessa abordagem diferenciada, para que nós possamos pensar de forma plural os espaços sociais e os grupos nos quais nós constituímos cidadania, né? A Natasha, lá atrás, quando ela abre, ela fala a família, Mário, eu concordo, a família é um espaço incrível, tanto que a gente vai observar que as pessoas que têm uma formação mais individualista nas suas famílias, elas apresentam, a princípio, essa formação individualista. Muita gente se transforma quando entra em outros grupos associativistas,
como é o caso de igrejas, como é o caso da universidade, como é o caso de Rotaries e outras coisas mais, mas às vezes ela traz uma forma de entendimento da família, que é importante nós pensarmos que a ideia de cidadania é onde houver o coletivo, né? Conforme foi lembrado pelo colega que estava aqui antes, que agora ele não está, eu não estou com o nome dele, quando ele falou, Mário, é o condomínio. Condomínio é o processo de direitos e deveres, onde as pessoas compartilham. Nailton. Não, professor, eu só queria frisar que o senhor já acabou de falar que eu ia falar, porque se a gente for rever e estudar o que a gente está tentando entender sobre o conceito de cidadão, igual o senhor levantou a hipótese, para mim poder exercer o meu dever, meu direito de cidadão, eu tenho que me filiar a um partido ou alguma coisa assim, gera a impressão de que para a pessoa ter voz ou ser vista, esse é o caminho. Ou talvez o único caminho. O único caminho, exatamente. Não ela fazendo a parte dela de cidadão, cumprindo com os seus deveres e fazendo de forma com que todos vejam que ela está fazendo da forma correta e tentem seguir o exemplo, que seria uma maneira de você também se amostrar, ser visível para todos, né? Perfeito. No campo da religião, a gente ainda tem um agravante crítico a ela, né? Como a história ela é constituída pelo pensamento chamado progressista, e Karl Marx é um dos intelectuais mais fortes do século XIX, primeira metade do XX, nesse pensamento, é destacada uma frase de Marx que diz que a religião é o ópio do povo. Primeiro, é importante que essa frase seja lida dentro do contexto em que ela foi escrita, né? Ela foi escrita, perdão. É uma reflexão muito mais profunda do que simplesmente essa frase descontextualizada, retirada do seu contexto. Se eu tivesse que usar uma expressão nova, eu chegaria a dizer que essa frase descontextualizada é uma fake news. Ela não corresponde ao pensamento do filósofo Karl Marx. E, mais do que isso, que essas religiões como ópio do povo, elas fazem mal, elas iludem, elas retiram das pessoas a sua capacidade crítica de ser cidadã. Justamente como eu trabalho com religiões e como eu vejo o poder político que as religiões possuem, que o poder que elas exercem e que elas concebem aos seus grupos, foi que eu pensei lá atrás com o Pinsky, porque quando eu pego o livro do Pinsky a primeira vez para estudar, há 10, 12 anos atrás, que ele é apenas o organizador, junto com a sua esposa, os textos eram para falar sobre cidadania. E aí eu me surpreendo que os primeiros textos que vocês estão tendo acesso agora, por exemplo, com o de Hebreus, ele vai discutir cidadania religiosa, intelectuais, pós-doutores, os caras que têm uma formação na área de história. E isso me encanta muito, porque na minha prática, enquanto pesquisador, eu percebi o poder das religiões. E aí, de forma mais específica, nesses últimos anos, o Brasil caminhou para um processo de aproximação entre as instituições democráticas, o Congresso Nacional, principalmente, e as religiões, principalmente as igrejas de caráter neopentecostais. Elas se fortaleceram muito dentro do Congresso Nacional e também representações estaduais e municipais. Ora, isso a mim demonstra um poder político onde se exerce uma cidadania. Não vamos entrar agora, nesse momento, no mérito dessa discussão. E eu também não farei isso em nenhum momento de forma binária. Não vou dizer essa igreja, ela não presta, aquela presta, porque para mim isso não faz sentido. O que eu quero, no primeiro momento, chamar a atenção de vocês é que o Brasil vive um momento em que eu acho muito importante que nós discutamos a questão do papel das religiões na vida do cidadão e da cidadã. E vou mais.
muitos direitos das minorias que vêm sendo discutidos são muitas vezes conquistados através de espaços e associações religiosas. Mário, você quer fazer uma apologia às religiões? Não. Eu quero inserir as religiões como espaços de possibilidades das pessoas dizerem o que elas pensam, lutarem pelos que elas pensam e organizarem. Mas existe fanatismo, existe em qualquer lugar, inclusive nos partidos políticos, inclusive na esquerda. Tem pessoas que têm uma autonomia de pensar. Tem pessoas que não conseguem pensar fora daquele espaço. Isso em qualquer lugar. Então, não serve apenas para uma crítica a um determinado grupo. Outra questão, nós estamos discutindo aqui, quem fez comigo a disciplina Ciência e Cotidiano, vai lembrar, a ciência ela não é a verdade. Eu disse isso muitas vezes. O conhecimento científico não é o dono da verdade, mas há uma forma de se fazer ciência, através de uma metodologia. E nós não podemos fazer ciência com um discurso antirreligioso. Porque quando você olha, quando eu, Mário, antropólogo, olho uma religião, eu estou olhando aquela religião da mesma forma que eu olho um partido político. Como assim, Mário? O que eu estou vendo é um grupo associativista. Um grupo associativista que crê. Um crê em Deus, o outro crê no buraco negro. Nenhum dos dois viram nenhum nem outro. Em última instância, eu já disse isso a vocês, vou repetir muitas vezes, em última instância, qualquer tipo de conhecimento é uma questão de fé. Você vai ter que acreditar que aquilo é o que você quer. E boa parte daquilo que você acredita não foi comprovado para você de forma única, absoluta e verdadeira. E da mesma forma que o conhecimento científico tem comprovações, o conhecimento não científico também tem comprovações. Se você pega uma pessoa, vou dar um exemplo para vocês de algo lá da frente. A gente vai falar rapidamente sobre os hebreus, mas eu quero lá da frente. Eu entrei num... Ainda morava no Rio de Janeiro, no Andaraí, que fica ao lado da Tijuca, e eu entrei num pequeno supermercado e encontrei uma ex-aluna minha. E essa minha aluna, ela era danada. Ela era envolvida com o movimento, ela gostava da rapaziada mais violenta, não sei o que e tal. E quando eu entrei, ela falou, oi, professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como você está? Ela falou, estou ótima, Jesus me salvou. Eu falei, que bom, né? Fico feliz por você. Se você está salva, se você está bem, fico feliz por você. E eu entrei, e aí eu cheguei lá, eu fui na fila para comprar carne, e tinha aquelas máquinas de pesar que passam textos nela, né, enquanto não está pesando. E quando não pesava, estava passando uns salmos do Velho Testamento. E aí, eu olhei para o lado e vi uma série de CDs, ainda se vendia CDs, evangélicos. E aí eu saí da fila e voltei nela. Eu tenho essa coisa de antropólogo em qualquer lugar. Voltei nela e perguntei, você entrou para a igreja e você parou de usar drogas, o grupo te recebeu, o dono desse estabelecimento aqui deve ser da sua igreja, porque eu estou vendo que ele é um estabelecimento religioso, foi dado um emprego a você. Ela disse, perfeito, Jesus me salvou. Entendem o que faz uma associação? Uma associação, ela reúne um conjunto de pessoas buscando soluções para ela. Muitos podem me dizer que a droga ilícita não é um problema para todo mundo. Eu concordo, eu conheço pessoas que fumam maconha de boa. Mas eu conheço gente que morreu. Eu conheço gente que bebe cerveja de boa, mas conheço gente que morreu de cirrose hepática porque virou alcoólatra. Então, você virar um viciado,
você virar um dependente químico, de ficar andando pelas ruas atrás de drogas, não tem graça nenhuma. E você estando num grupo em que essas coisas se resolvem, isso gera cidadania, esse grupo gera emprego, esse grupo gera uma série de coisas. E ela atribuía isso a Jesus. O Jesus dela, para mim, significa um grupo associativista. Mário, eles cometem erros? Todos cometem, todos. Vocês podem botar para mim aí o partido que vocês quiserem, o sindicato que vocês quiserem, o grupo que vocês quiserem, que eu vou achar erro. Mas isso é humano, né? Então, esse poder da religião, para mim, já é muito antigo. Então, quando ele chega ao Congresso Nacional e vai formando a chamada bancada de Deus, que isso pega algumas pessoas de surpresa, não me causava surpresa. Nós temos igrejas instituídas no Brasil, já há cerca de 20 anos atrás, que elas são transnacionais, com o poder de uma grande empresa de construção, por exemplo. Competem nos mesmos países. Uma vende a fé, a outra vende a construção. Então eu pediria a vocês que aqueles que trazem um certo preconceito, literalmente preconceito, um conceito feito com antecedência, tentem dar uma relaxada nisso para que nós possamos pensar isso de uma forma mais ampla. Vamos pensar nos hebreus. Os hebreus, eles têm uma tradição muito complicada, né? Os hebreus vivenciaram na figura dos chamados judeus, nome que genericamente vai se tornar, ao longo dos séculos, os povos hebreus vão passar a ser chamados de judeus, as tribos de Judá. Tem uma vivência muito difícil com a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, o Holocausto, uma série de questões. E o protestantismo, ele começa a beber de uma forma mais forte, e aí eu estou me referindo ao protestantismo brasileiro, ele começa a beber de uma forma mais forte desse Velho Testamento. Hoje, quando você observa o discurso dos pastores, principalmente neopentecostais, eles trazem um discurso muito bélico, uma coisa de muita guerra, de muita força, que são extraídas desse Velho Testamento, dessa Torá judaica. Quando nós observamos, ano passado eu fiz algumas lives com alguns pastores e pastoras protestantes, é um Deus que luta nas guerras, isso mesmo, Henrique, é o Deus da guerra, né? É o Deus da guerra, é o Deus que defende o seu povo. Se ele defende o seu povo, ele ataca aos outros, né? E ano passado eu conversei, por exemplo, com a professora Lília, fiz uma palestra com ela, ainda está no Instagram, lá do ano passado, quem quiser procurar, está disponibilizada essa conversa, essa live que eu fiz com a pastora Lília, e ela trouxe todo um progressismo. Isso. Está aquela coisa, Jeová é o Deus dos hebreus, é o que é inominável, né? Aquele que não se dá o nome. E aí você tem a Lília, ela traz uma série de momentos do Velho Testamento que me surpreenderam de forma muito positiva, em que ela mostra o papel revolucionário que a mulher tem no Velho Testamento, que tem os movimentos sociais. Ela trouxe um monte de coisa, ou seja, há uma ideia de que os hebreus, eles vivem essa realidade. Mas vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Quem lê o texto pode ver, já quebrando um paradigma, aquilo que a gente aprende também no ensino fundamental e médio, que o monoteísmo é a maior herança judaica para o mundo. E não é verdade. Não é verdade. Nós temos religiões egípcias, nós temos religiões mesopotâmicas, nós temos religiões
de grupos africanos acãs, de grupos africanos da atual Nigéria, nós temos religiões no Brasil de não sei quantos mil anos, mas vamos ficar nesse jogo clássico deles. Egito e Mesopotâmia já quebra essa ideia de que os hebreus são os fundadores do monoteísmo. A grande maioria, gente, das religiões, elas têm um Deus. Eu digo isso a vocês como um pesquisador de religiões. Por que se fala muito em monoteísmo e politeísmo? Porque no século XIX, como os cristãos se achavam monoteístas e eles queriam desqualificar os povos que eles conquistavam, eles classificavam esses povos como politeístas, o que caracterizaria um atraso, o que não faz o menor sentido. Religião monoteísta ou politeísta não faz de ninguém, de nenhuma sociedade mais avançada que a outra. Faz apenas interpretações diferentes. Natasha. Já que o senhor entrou nessa vertente, eu só queria assim, dar uma certa opinião. Talvez o que eu fale seja até considerado heresia perante a Igreja Católica, né? Falando isso como uma católica, mas a minha concepção de ter estudando, eu estudei a Torá e ver a evolução da Bíblia até o Novo Testamento e tudo mais, eu acredito que basicamente as pessoas acreditam no mesmo Deus, um Deus de amor, Deus de paz. A diferença seria na questão do contexto histórico e como ela foi passada. Então, para alguns foi passada como o Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Terra, da natureza, como politeístas, e para outros já foram passadas como o Deus cristão, que seria só um, ou o Deus dos muçulmanos, que também seriam só um, só que com contextos diferentes, histórias diferentes. Para alguns, como os cristãos acreditam em Jesus, para outros já seria em Maomé, ou em outros profetas, como vai falar no texto dos Hebreus, na questão de profetas. Então, eu só queria dar mesmo essa observação. Se você observar os santos católicos, Natasha, eles têm um poder enorme como os orixás, como os inquices, como os voduns, como os outros deuses, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos uma formação muito etnocentrista, onde a nossa forma de pensar o mundo ela é verdadeira e a dos outros não é. E a gente tem que reeducar isso se nós queremos realmente pensar em diversidade. Ellen? Eu queria falar algo nesse sentido, que eu acho que essa visão é como se ela estivesse colocando o filtro da religião cristã para tentar enquadrar em outras religiões. Tipo, não que isso seja uma maldade, alguma coisa, porque você está tentando adaptar uma coisa nova de acordo com as coisas que você já vive. Eu acho que isso até assim, lógico, né? Mas eu acho que, por exemplo, até pode ser que outras religiões tenham o mesmo fim, assim, o mesmo Deus como finalidade, tipo assim, o Deus do amor e etc. Mas eu acho que também as outras religiões têm um Deus para cada coisa. Na verdade, é o que eu acho de verdade, que as religiões têm um Deus para cada coisa e um significado. E não necessariamente, no final das contas, ele é o mesmo Deus que o Deus dos cristãos. Eu acho que é importante que vocês duas falaram, a gente pensar uma coisa. Deus do amor. E aí entra o conceito que a gente pode pensar a cidadania. Deus do amor para quem? Entende? Deus do amor para quem? E aí, por isso é muito importante, quando você estuda um povo, você contextualizar esse povo. O que acontece? Você tem uma religião que é a religião judaica. Muito bem. Essa religião, ela é uma religião étnica. É importantíssimo a gente entender isso. O judaísmo, ele nasce de forma étnica, ou seja, para você ser praticante dessa religião, você tem que fazer parte dos povos hebreus. Quem não faz parte dos povos hebreus não pode participar dessa religião há 4.000 anos atrás. Essa não é um mérito nem um demérito. Muitos povos, aliás, a maioria dos povos nascem
com religiões étnicas, religiões que pertencem só ao seu povo. E o que acontece? Como os hebreus eles têm um longo processo de luta contra outros povos, o que vai acontecer com esse Deus? Esse Deus ama, mas ele ama a quem? Aos hebreus. Ele ama aos hebreus. Mário, isso é bom ou isso é ruim? Isso é muita coisa. Eu acho que esses conceitos binários de bom e ruim, eles não dão conta do que nós precisamos entender enquanto seres humanos e como cientista. O que, Natasha, que você não sabia? Ah, não, que o Thales falou em cima que o judaísmo não busca novos fiéis com o cristianismo e o islamismo. Eu achava que você também poderia se converter ao judaísmo. Você pode se converter ao judaísmo hoje, mas nós estamos falando do Velho Testamento, que foi construído, né, que foi escrito durante um período antigo. Muito bem. Nós estamos falando de 4.000 anos. Esses grupos, eles lutavam contra outros grupos. E aí, o que acontece? O que acontece é que esse Deus ama o seu povo, etnicamente. E quem não é partícipe do povo é infiel. Quem não faz parte do grupo dos hebreus não é considerado filho de Deus. Eles são o povo escolhido. Sim, como existem muitos povos escolhidos, né? Na leitura deles, né? Agora, o que acontece? Com o passar do tempo, os hebreus vão constituindo hierarquias sociais, onde você tem um grande número de ricos, um pequeno número de ricos e um grande número de pobres dentro dos povos hebreus. E aí o que acontece é que você vai ter... Só um minutinho que eu dei mexi errado aqui. O que acontece é que você vai ter um processo onde essa superioridade ela vai ser uma superioridade que irá diferenciar os grupos. Quando nós pensamos em cidadania, eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista ocidental, um dos primeiros documentos que nós temos que fale de cidadania são os 10 mandamentos. Você tem uma série de direitos ali nos 10 mandamentos. Não matarás. É um direito civil que você vai constituir a posteriori. Agora, para quem são esses direitos? A princípio, esse é um Deus que é um Deus de todos. Que é um Deus de todos. Bom, só que com o passar do tempo, esse Deus que é de todos, essa religião que é uma religião de todos, ela começa a ser afetada pela desigualdade, já vou voltar, pela desigualdade social. E aí o que acontece? Começam a surgir grupos de profetas. Os profetas são pessoas altamente importantes dentro do movimento hebreu. E esses profetas, vou citar 2 aqui que estão contidos no texto, Isaías e Amós, começam a usar a religião dos hebreus visando atingir aos mais pobres. E eles começam a construir lutas através de textos, através de discursos, através de práticas includentes.
onde o Deus fala com eles, né? Porque qual é o papel do profeta? Ele é o intermediário entre Deus e o homem. Então Isaías diz, Deus disse que os ricos estão não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, que não estão cumprindo o papel de ajudar. E essas profecias começam a construir um campo de luta que irá beneficiar o conjunto da população hebraica. Irá fazer com que direitos que até então não estavam sendo dados em períodos de monarquias, em períodos de ditaduras, quem leu o texto pôde ver isso de forma mais minuciosa, fez com que se organizasse isso, Henrique, ou seja, aquela força cultural que eles tinham para lutar contra o inimigo externo, alguns profetas passam a utilizá-la para lutar contra a opressão interna. Isso não é luta pela cidadania? Isso é luta pela cidadania. No Velho Testamento, o Deus da guerra começa, se vocês olharem o Velho Testamento, desde o iniciozinho, e vocês vão caminhando com eles, aquelas passagens que são passagens mais violentas, mais de guerra, eu, Deus de Israel, destruirei o inimigo, amanhã não sei o que e tal, acabarei com isso, vai se modificando. O Deus para de falar do inimigo externo e os seus intermediários, os profetas, começam a fazer críticas sociais. Eles param de olhar. Porque isso é muito comum, ok, Henrique? Existe um livro, se você tiver interesse nesse sentido, a gente vai citar ele aqui algumas vezes, chamado Mundo de Ponta Cabeça, de Christopher Hill. Esse livro, ele mostra a luta de muitas religiões, porque o mundo de ponta cabeça, o céu na terra. Aquilo que se prometiam em muitos lugares para os pobres, apenas no céu, eles começam a querer que aquilo seja também na terra, que a justiça para todos seja na terra. Nós temos no Brasil, ultimamente, o catolicismo, há cerca de 40, 50 anos atrás, com a teologia da libertação, ela faz esse movimento. A ideia da justiça na terra, da justiça para todos na terra. E, mais uma vez, eu não vou entrar no mérito do conflito entre carismáticos e teologia, esquerda, direita, nada disso. O que eu quero é mostrar para vocês que esses espaços, eu não acho que isso, Henrique, vai levar ao cristianismo. Todo mundo consegue, quando alguém bota um trem aqui, todo mundo vê como eu, né? Todo mundo vê, por exemplo, o Henrique está escrevendo aqui, todo mundo está vendo, né? Tá. Contribui. Só que o cristianismo, ele vai trazer, por estar em um outro momento, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, por estar em um outro momento, e em uma outra conjuntura, e em um outro encontro de culturas, porque isso é muito importante, gente. Eu, enquanto historiador, vejam como eu vou, né? Eu, enquanto antropólogo, eu, enquanto historiador, dependendo do que eu vou falar, eu vou para um lado. É isso. Eu sou esse cara que vivo entre o processo e o grupo. É onde eu me encontro melhor. Enquanto historiador, eu vejo que as grandes mudanças que ocorreram nas sociedades que nós estudamos, que são apenas as ocidentais, judaico-cristãs, nós não temos uma leitura histórica do mundo, nós lemos apenas, nós somos pobres do ponto de vista histórico, porque só lemos a nossa sociedade, mesmo assim, com recortes feitos a partir de alguns interesses. Quando eu vejo esses estudos, ainda que parcos, eu percebo, só um minutinho que eu vou tentar espirrar. Tomara que não vire uma série.
eu percebo, que eu não começo a espirrar, eu vou embora. Eu percebo que as grandes mudanças que ocorrem... Obrigado, Manuela. As grandes mudanças que ocorrem quando nós temos encontros de culturas diferentes. Quando culturas diferentes convivem, como é o caso do momento do cristianismo, onde você tem diversos povos convivendo, como é o caso do Renascimento, onde você tem, através das navegações, diversos povos convivendo, nós vamos observar que as culturas, quando elas se encontram, elas trazem elementos de troca que produzem coisas novas muito interessantes. Eu disse a vocês no encontro passado, e vou repetir agora, o igual, ele contribui muito pouco para a gente. Ele contribui muito pouco para a gente. E, de uma forma geral, nós tendemos a não ouvir o diferente. A gente tem que ter maturidade para ouvir o que o outro tem a dizer. Não é apenas escutar, eu estou dizendo ouvir. Você parar e refletir sobre o que o outro diz. É duro as pessoas nos criticarem, mas mais duro ainda é as pessoas mentirem para nós. Você pergunta para um amigo, eu estou bem? O amigo diz, você está ótima. E você não está. Talvez um diferente, às vezes até mesmo um inimigo que é mais cruel com você, ele vai dizer, não, você não está bem, você está com depressão, você está chata, você está um porre, está horrível ficar do teu lado, não estou te suportando. Teu hálito está uma merda, está parecendo que você comeu cocô. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Toda vez que eu observo um grande movimento, os gregos, por exemplo, os gregos eles fazem um grande encontro com fenícios, com celtas, com uma série de povos de outros lugares, porque como eles são navegadores comerciantes, eles têm contatos com muitas culturas. Olhem a riqueza da cultura greco-romana. Quando nós vamos para o Renascimento, novamente, o Mediterrâneo é um espaço do encontro de muitas culturas vindas do continente africano, da Europa, da Ásia, depois da América. Olhe que momento fecundo é o Renascimento. Eu acho que isso vai ocorrer no cristianismo. Mas em relação aos hebreus, o que nós percebemos é que o discurso que o Deus dizia para os profetas, que dizia para a população, ele deixa com o tempo de ser um discurso bélico, ele deixa de ser o Deus da guerra e ele passa a ser o Deus da includência. Como a gente traduz isso na cidadania? Ele passa a ser o Deus ético. Ele passa a ser o Deus, ainda que, Natasha, amar ao próximo sendo apenas hebreu, mas não apenas a elite hebraica, mas ao conjunto da sociedade hebraica. Ele é ético no sentido de, esse é um Deus que exige, e aí você vai dizer, Mário, mas eu não acredito em Deus, então acredite nos profetas que estão falando, porque eles estão fazendo a percepção da força desse Deus para lutar politicamente, vou repetir, politicamente, porque isso é luta política. A luta política é a luta dentro de um grupo, numa polis. A luta política ela não se resume a alguns grupos apenas. Os profetas, de uma certa forma, estão fazendo uma revolução. Eu acho que sim. Por quê? O que é fazer a diferença de uma reforma para uma revolução? A reforma, você faz pequenas mudanças. Uma revolução, você muda estruturalmente uma sociedade. Nós temos a quebra de monarquias. O período dos grandes reis, como Salomão, vão ficando para trás.
e grupos mais plurais vão se formando, sempre dentro dos hebreus. Mas, Mário, e os outros? Bom, a gente não pode querer que uma determinada situação, momento histórico, dê resposta para tudo. Eu trouxe os hebreus para a nossa primeira aula sobre essa discussão religiosa, porque hoje no Brasil, o Velho Testamento ele está sendo usado muitas vezes de uma forma muito radical. E o Velho Testamento não é um compêndio de propostas de guerra para nenhum grupo, para nenhum grupo, para nenhum grupo. Esse primeiro momento mais belicoso, de um Deus mais severo, ele vai sendo substituído. Vou repetir pela enésima vez, ainda que apenas para os hebreus, por um Deus ético, um Deus isonômico, um Deus que quer que todos tenham o mesmo direito. Deixa eu achar aqui o final dessa coisa para mostrar a vocês. Depois, se vocês puderem, vocês deem uma olhada nos reis. Quando ele fala em revolução nostálgica, o que é uma revolução nostálgica? O Deus começa a dizer ao seu povo através dos profetas: antigamente era muito bom, e agora não está sendo. O povo não se alimenta bem, o povo não tem direitos, o povo não consegue ter uma boa vida. E isso vai organizando de uma certa forma a sociedade em que ela consegue lutar contra os excessos cometidos pelas elites hebraicas. E eles conseguem restituir uma vida melhor para a coletividade. O que é a religião hebraica? É um espaço associativista. É um espaço onde as pessoas se unem por acreditarem em alguma coisa. Essa religião dos hebreus, ela tem tanto poder político quanto qualquer outra associação não religiosa. Ela tem o mesmo poder e ela exerce o mesmo, ela luta no mesmo espaço que as outras, que é o espaço político, conseguindo que a sociedade hebraica como um todo tivessem os seus direitos devolvidos e respeitados. Vamos tentar desmontar, né? Desconstruir, uma palavra muito da modernidade, alguns preconceitos. Às vezes eu vejo intelectuais falando como se eles acreditassem em Deus. Aí você fala, Mário, mas intelectual não pode acreditar em Deus? Claro que pode. Ele só não pode falar do seu Deus contra o outro, que aí não é ciência. Aí não é ciência. Se a gente quer discutir religião, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil, a gente tem que discutir o ser humano dentro da religião, como a gente tem que discutir o ser humano dentro da política, como a gente tem que discutir o ser humano dentro do partido, como a gente tem que discutir o ser humano em qualquer lugar. Eu não sei se ela é imparcial, Henrique. Eu não acredito em imparcialidade, porque nós temos um lugar de fala. Você tem uma formação que é sua, o Nailton tem a dele, a Natasha, a Ellen, a Milene, a Alana, né, Nicole e quem mais estiver aqui que eu não estou vendo. Todos nós temos... A questão é, aquilo que eu acredito na vida não me dá o direito de desacreditar o outro. Eu não tenho o direito, por pensar de uma forma, de agredir a forma do outro pensar. E eu acho que os pavios, eles são, de uma forma geral, muito curtos. E acho que a universidade contribui para isso. Temos um discurso muito diverso, mas uma prática muito monossêmica.
Porque, observem, eu sou a favor de tudo e de todos, contanto que seja isso. Se for de outra forma, não é. Ora, como você é a favor de tudo e de todos, se os que são diferentes de você, você não é favorável. Isso não é democracia. Isso não é democracia. E aí, quando, por exemplo, vou dar só um exemplo para a gente encerrar, porque não é o momento ainda. Quando eu lembro no Rio de Janeiro, eu fiz uma fala sobre isso, fiz um vídeo sobre isso, que deve estar lá no canal do YouTube. Quando o Marcelo Freixo começou a disputar com Crivella as eleições no Rio de Janeiro, eu já estava aqui há muitos anos, Marcelo foi meu colega de sala da Federal Fluminense. Nós somos contemporâneos de sala. Marcelo era um líder estudantil já, casado com Cacau, uma amiga nossa, um jovem muito brilhante, muito competente, não tenho dúvidas em relação a isso. E vive uma luta muito forte no Rio de Janeiro pelas crenças que ele possui. Mas quando o Marcelo começou a brigar com Crivella, eu fiz uma fala dizendo a forma que está sendo encaminhada essa crítica, ela vai atingir aos religiosos. E esses religiosos são, na sua maioria, negros e negras. Então, Marcelo tem que ter cuidado para, quando ele criticar o Crivella, ele não coloque toda a comunidade religiosa, que é de negros e de mulheres, nesse processo, porque a gente acaba cometendo aquilo que a gente diz que defende. São linhas muito tênues, gente. E eu percebo que o grande problema é que nós já partimos para o outro como se ele fosse o nosso antagônico. Como se ele fosse o nosso antagônico. Eu tenho a minha visão sobre o governo atual. Eu tenho a minha concepção de política. Eu tenho a minha visão sobre os governos anteriores do PT. Mas isso não me dá o direito de desrespeitar pessoas que pensem diferente de mim. Nailton. Professor, só assimilando, eu acho que o mais difícil, e que é o que é mais certo também, é aquela velha frase manjada que todo mundo já sabe. É difícil você enxergar pelos olhos do outro. Acho que é por isso que exatamente ocorre a agressão ao pensamento contrário ao seu, em vez de você manter uma posição neutra e tentar entender o porquê que aquela pessoa enxerga dessa maneira, o que levou basicamente ela a enxergar essa maneira. Então, acho que isso que é o mais complicado. Você quer ver, mas você quer ver dentro disso por que é importante esse respeito, né? Eu vou falar uma coisa besta. Hoje pela manhã eu acordei e eu estava com uma mesa aqui grande, que é aqueles rolos de fio, né? Eu tenho uma mesa dessa enorme de rolo de fio que eu pedi para os rapazes pintarem e eles foram embora. Eu mandei todo mundo embora da minha casa ontem, falei assim, vão ficar 2 meses longe de mim, aparecer alguém, eu meto bala em vocês, eu dou tiro, eu quero ver um pintor, um pedreiro, eu quero sentir um cheiro de cimento dessa merda. E aí a mesa grande ficou em cima de outra mesa. E eu fui lá na casa do pedreiro, falei, pô, velhão, me ajuda a colocar aquela mesa ali do outro lado. Quando ele me olhou com a cara meio assustada. E eu voltei para casa pensando naquilo. Cara, quando eu fui no banheiro, no espelho, que eu olhei a minha cara, eu não tinha penteado o cabelo, eu não tinha feito nada. Eu fui na casa... Você entende? Mas por que essa metáfora, Nailton? Porque eu não consigo me olhar. Eu preciso do outro para me olhar. E eu preciso de muitos outros, porque também um outro pode me olhar de uma forma ruim. Então eu preciso ouvir vozes diferentes. Só que quando eu fecho as minhas redes sociais, quando eu fecho as minhas amizades, quando eu fecho os meus contatos com essas pessoas, eu não tenho como ouvir o diferente. Aí o que acontece? Eu continuo dentro de um círculo onde ninguém me desafia, onde ninguém me tira da zona de conforto. Natasha? Não, só queria acrescentar que o Nailton tinha falado, as pessoas elas pregam tanto a diversidade, mas parece até que elas têm, não sei se eu posso usar essa palavra, mas preguiça de analisar a visão do outro. Então elas se prendem ao ok.
se eu sou assim, a outra pessoa também tem que pensar assim, porque se não pensar assim, a pessoa ela está completamente errada. Mas E isso aí o conceito de alteridade, Natasha, vai para o lixo. Nossa, Porque alteridade é justamente isso. Ser altero é ser diferente, entende? Depois que a Natasha acabar, o Henrique e a Ellen podem falar na ordem. Acaba, Natasha. Não, já terminei. Isso é acrescentado. Isso ocorre demais, não só no cristianismo, mas em várias religiões. Eu vou falar religiões em qualquer espaço. Você vê politicamente, né, pessoas que não se falam porque pertencem a partidos diferentes, gente. Isso é uma doideira, velho. É claro que você pode ser liberal, é claro que você pode, não é porque eu tenho uma visão de socialismo democrático que eu não acredite que um liberal possa ser uma pessoa que vá ser de bom caráter. Eu conheço um monte de gente dos partidos que eu vim que não vale o pão que o diabo amassou, velho. Coitado do diabo. Quem estava na ordem? É Ellen ou era o... Acho que é Ellen Henrique, né, Ellen? Você primeiro? Não vai. Eu queria falar só que é engraçado que... Não é engraçado, na verdade, né? É triste. Que você falou uma coisa super óbvia, tipo... que tem que respeitar o diferente. E é engraçado que a gente tenha que falar essas coisas ainda, né? Que a gente tem que reiterar. Porque... Ellen, deixa eu te interromper. Você tocou numa palavra fantástica. Eu ia dizer, se eu tivesse sem gravação, eu ia utilizar o F de outra forma. Mas fantástica. Você assiste aquele... o Mário, aquele filósofo, o Mário Cortella? Já ouviram falando? Já ouviu aquele outro historiador, meu nome dele, me ajudem aí. Que bomba na internet. O Leandro Carnal? Carnal, já ouviram? Nossa, sim. Cara, eles só falam coisas óbvias. Óbvias, verdade. Eles não dizem nada assim que você fala, nossa senhora, pô, nunca ouvi. Não, eles falam coisas óbvias. Mas o que está acontecendo na vida? A gente está precisando discutir o óbvio. É por isso que eles fazem muito sucesso. É por isso porque eles tudo bem, né? Eles têm uma boa colocação de oratória, de hermenêutica e tal. Perfeito, eu tenho um grande respeito por eles. Mas, às vezes que eu ouvi esses caras falando, que foram poucas, eu gostava do Mário, quando o Mário tinha um programa na TV Cultura que eu assistia no Rio de Janeiro, há mais de 30 anos atrás, quando ele era professor da PUC. Diálogos Impertinentes, que ele discutia livros, um cara fantástico. Mas às vezes que eu ouvi o Karnal falando, eu digo, cara, esse cara está falando, mas por isso que eu te interrompi, Ellen. Cara, olha, gente, ó, o outro é o outro. Aí todo mundo fica parado assim, te olhando, né? Aí eu penso, eu sei, todo mundo assim, você é idiota, o que você está falando? Como você está dizendo que o outro é o outro? Se ele é o outro, é claro que ele é o outro. Não, infelizmente não é claro. Volta, Ellen. Que o essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry, hein? Show de bola. Só se vê bem com o coração. Muito não sei quem falou isso, mas é muito verdade. É até clichê de tanto que a gente escuta, mas não é, tipo assim, a gente não consegue aplicar normalmente. E hoje eu tava vendo um vídeo da Casa do Saber no YouTube sobre, acho que era sobre não escutar o seu verdadeiro eu. E você falou uma hora que você só consegue se enxergar com a visão do outro. Eu não lembro em que parte exatamente, porque eu tava almoçando na hora que eu vi, então eu não dei nem muita bola pra comida nem pro vídeo, mas que a gente constrói a nossa forma de ver a gente a partir da forma que a gente vê o outro e vice-versa. A gente também se constrói a partir da forma que a gente vê o outro. E tem até, por exemplo, uma aceitação, não é infantil, mas primitiva, que, por exemplo, que você acha que quando alguém não sorri para você, a pessoa não tá concordando com você ou não tá... Eu vou procurar aqui, Ellen, para você ver como a gente, assim, coisas que eu vou escrevendo para publicar, que é isso, resultado de quê? De papo, de sala de aula. A hora que você falou uma coisa, vou pegar aqui rapidinho, ó. Quando julgo sem saber, de mim faço parecer. Quando ouço Pedro falando de Paulo, eu vejo mais Pedro do que Paulo. Entende?
quando você fala mal de muita gente, quando você é muito crítica, quando você é muito foda, quando você é muito não sei o quê, do outro, eu tô vendo a você, cara. O meu amadurecimento me levou a isso. Então, quando você começa a falar sobre a vida, eu tô olhando você. Você está falando de você. Então, quando eu falo sem saber, quando eu não estou com o material do outro, de mim faço parecer. Eu estou falando de mim. É de mim que eu estou falando. Então, essa questão da alteridade e a empatia, né, duas palavras que hoje são fortíssimas na academia. Cara, empatia é você estar no lugar do outro. Como é que você vai estar no lugar do outro se você nem reconhece o outro? Acho que é Henrique, né, que era o próximo a falar. Sim, professor. É que eu ia dizer que uma coisa que impera muito hoje nas discussões é a questão de hipocrisia, né? As discussões políticas, elas não são necessariamente discussões, são mais brigas. As pessoas, elas se deixaram polarizar muito, como eu posso falar, elas tomam demais a própria posição, sabe? Não tem essa visão mais por fora, que o senhor acabou de comentar. Eu acho, velho, Henrique, eu acho que essa é uma coisa que desde que eu entrei na política, eu entrei pro sindicalismo com 15 anos. Cara, eu vou dizer uma coisa assim, o sindicato tem o valor, tem, inenarrável, realizou muitas conquistas, realizou, tem um papel importante enquanto grupo associativista, tem, mas tem uma fogueira de vaidade, velho, tem uma fogueira de vaidade do cara que fala, a mulher que fala, que parece, e são sempre os mesmos, nas mesmas reuniões, vocês vão ver nas reuniões de vocês, do DCE, são sempre os mesmos que se acham no direito de falar e de gastar mais tempo que os outros. Então você vai ver essa humanidade nossa. Vira as panelinhas, né, professor? Que a gente critica nos outros, entendeu? Não, se torna assim. Se você não fizer parte desse grupo, você muitas vezes é alijado do poder da fala, você vive censuras. Cara, isso não é democracia. Isso não é democracia. Pois é, e o pior é que aqueles que falam que estão atrás, às vezes, ou de igualdade ou de entender o diferente, na verdade, não entendem. Eles se dizem entender quando, na verdade, eles não aceitam o que é diferente. Eu acho que se há um caminho positivo para frente, se eu tivesse que acreditar em algo, eu acreditaria que os grupos, se querem ir à frente, eles terão que ter mais respeito à alteridade e à empatia, um caráter maior de diálogo com os outros e construírem pontes. Não adianta o candidato dizer que é de centro e meter a boca numa liderança política nacional. Isso não é compor. Se você não acredita nisso, não diga que você vai fazer. Não, eu sou o cara que vou juntar todo mundo, mas eu vou dar porrada nos grandes nomes para eu poder... Não vai ser desse jeito. Acho que nós não estamos ainda num caminho... Aliás, eu acho que o que nós vivemos hoje em dia é o resultado de um processo histórico, por isso eu não estou falando especificamente do governo atual, eu não sei se a hipocrisia, assim, porque às vezes a hipocrisia é uma palavra forte, né? Mas existe uma coisa da individualidade do ego. Né? Há um discurso, não, eu não entendo nada, mas aí fala meia hora. Porra, se você não entende nada, como é que você está falando meia hora, velho? Cala a boca. Se você está dizendo que não entende nada, não, eu não sou um cara que possa falar sobre isso, mas aí o mais, pum, desembucha, meia hora, 40 minutos, é isso que aí... E aí a gente, assim, a gente pode, né? Ou você adere àquele discurso, ou você está fora desse processo. E isso toca uma série de elementos. Eu vou excluir os caras da religião. Como você vai excluir os caras da religião, velho? Os caras são cidadãos igual a você, só vai lá na hora de pedir voto? Os caras têm que ter o direito de dizer o que eles pensam. Mas ele pensa diferente de mim. É direito. Que não pode, que nós não podemos apoiar, são criminosos. Aí a gente está falando de outra coisa. De criminosos. Mas de alteridades, e a gente está mexendo muito com isso. Jaqueline... Oi, professor, boa noite, galera.
Deixa eu ver você. Ah, tá bom, então. Meu cabelo também não tá legal, mas eu tomei banho de novo. Agora ele tá mais arrumadinho, ó. Ok, Mais olá. Olá, Jack, tudo bem? Tudo bem com o senhor? O senhor vai bem, eu também. Apesar que eu não conheço com ele, mas ele parece que ele vai bem. Final da aula passada, o senhor deixou um questionamento, na verdade, uma afirmação, dizendo que ia explicar o porquê religião não é o ópio do povo. E eu fiquei refletindo isso a semana inteira. O senhor poderia, por favor, me explicar isso? Porque qual é o conceito de ópio? Ópio é uma droga em que ela embota o cérebro, faz com que você fique chapado. A religião, essa frase, a religião é o ópio do povo, que está no livro da ideologia alemã, uma crítica à ideologia alemã lá, que o Marx escreve sobre Kant. Essa frase, ela virou a frase da esquerda mundial nos anos 70 do século XX, 80, 90, e ainda vejo que ela é muito forte. E ouço hoje as pessoas dizerem, fulano é daquela religião porque ele é ignorante. Está sendo enganado pelo pastor, está sendo enganado por não sei o quê, né? Muita gente foi enganada nos últimos anos nesse país. E não eram pastores, não. Eu acho que os donos da Odebrecht nunca foram à igreja. E os políticos que estiveram aliados a eles também não são líderes religiosos. Então, o que eu quis dizer, Jaqueline, é justamente isso, que, olha os hebreus, isso aqui é um ópio? Não, isso é um espaço de luta. Na aula que vem eu vou tentar mostrar para vocês como o cristianismo ele revoluciona um conceito de associativismo, de formação de grupo, saindo desse conceito étnico que é característico, ou seja, de um único grupo, como é o característico dos hebreus. É isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que um grupo religioso ele pode ser tão revolucionário ou tão atrasado como qualquer grupo outro, político, de direita ou de esquerda. E a gente alijar a importância das religiões na formação da cidadania e dos direitos humanos é nós alijarmos vetores importantes. A esquerda, ela adora citar Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá. São maravilhosos, né? Essa semana aí, há 15 dias atrás, nós tivemos aquele padre fantástico que eu amo há 40 anos, e não sou católico, que é o Lancelotti, amo aquele cara, acho um cara... Houve lá que a senadora ou deputada fez uma crítica a ele, aí inundaram de dinheiro para ele ajudar lá o povo de não sei o quê. Ora, se nós somos favoráveis a determinados religiosos enquanto progressistas, por que nós somos contrários às religiões muitas vezes? Você pode dizer, fulano, ele é ladrão. O pastor tal, o pai de santo tal, o padre tal, ele tem que se submeter à lei. Tem que ser preso. Se ele está roubando, ele tem que ser preso, tem que ser o quê, né? Agora, se uma pessoa acha, vou dar um outro exemplo que eu ia dar lá na frente para vocês, pesquisa feita na rua. Senhora, né? É o idiota aqui, garoto pesquisador. Senhora, a senhora não acha que dar 10% para a sua igreja é uma coisa que ajuda a empobrecer a senhora? Não, meu filho, porque antes eu não tinha nada, agora eu tenho 90%. Mas, Mário, eu não concordo, é problema seu. Essa é a análise dela. É minha tia falando, meu sobrinho falando, meu primo falando com a minha tia. A senhora comprou uma geladeira e está pagando 3. A senhora comprou essa geladeira em 60 vezes e está pagando 3. E ela disse para ele, mas eu tenho uma. Você pode vir com o seu discurso de economista, que deveria guardar dinheiro tanto tempo, até não sei o quê, para fazer não sei o quê. Ela quis comprar a geladeira dela. Existem pessoas que pensam diferente, a forma de viver economia, de fazer comida, de praticar religião.
A senhora estava feliz com os 90%. Quando ela entrou na tal igreja dela, ela estava desempregada. Aí o irmão arrumou um emprego para ela. Ela, para fortalecer os outros irmãos, ela dá 10% daquele processo. O pastor ficar rico, porque para ele ser rico é bom. Deus é o Deus da riqueza. O Deus da miséria é a esquerda, para ver os outros. Não a gente. Então, a gente tem uma pluralidade muito grande. Entende, Jaqueline? O que eu quis dizer? O que eu quis dizer é desconstrua a ideia de que as religiões não contribuem e não devem ser analisadas para que nós entendamos a história da cidadania. É isso que eu quis dizer. Ficou bom para você, não? Tá? Ok. Podemos encerrar, meninos? Já são 8h26, já estamos aí com... O Nailton levantou a mão, vai aí, velho. Não, professor, só ia falar que Só um minutinho, Nailton, eu estava falando sobre isso na reunião do pessoal dizendo, como é difícil dar aula, não sei o que e tal, não presencial. De cara, não sei se são os caras e as gurias que eu tô, porque a aula, se deixar, ela vai durar 2h30, 3 horas, porque eles querem participar, eles querem falar, querem trocar ideia, não sei o que, abrem as câmeras, ainda recebi uns RSzinhos de sacanagem de colega, falei, então assiste a aula para vocês verem, pô. Vai lá assistir, o Isaac tá super afim de trocar ideia. Vai aí, Leandro. Não, professor, eu só ia falar que eu estava digitando com os pés, porque as mãos estão ocupadas aplaudindo depois dessas Fantástico, adorei a metáfora, obrigado. É isso, assim, vejam, não é nenhuma verdade, e nem o Mário 80 alunos, é verdade, eu também estava olhando isso, Nicole. Eu comentei isso. São cento e poucos alunos inscritos, 120. Você conseguir 60%, 70% de presença, e pessoas que estão mesmo, por exemplo, às vezes você faz uma pergunta numa aula vazia, demora 3, 4 minutos para alguém responder. Aqui eu não consigo fazer pergunta, vocês estão interagindo o tempo inteiro. E bota aqui, o Matheus já levantou a mão. Aí tá não sei o que, tá falando um outro, eu já não sei mais que porra de ordem que é não sei o que, quem é que vai falar, entendeu? E eu costumo dormir, juro para vocês, eu durmo 7h30 da noite. Quando eu acabo a aula terça-feira com vocês, esse copo de água vai virar um copo de vinho. Eu vou tomar um copo de vinho, vou ligar aqui a televisão em alguma coisa para que eu tenha 1h30 para o meu metabolismo, velho, para ir descendo o meu metabolismo, porque eu vou pensando, vou curtindo, vou não sei o quê, vou para a cama igual passarinho, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Vai, Matheus. Vinho é muito bom, também concordo. Matheus. Professor, a aula do senhor realmente é fantástica, de terça dá até uma animação. Saber que tem uma aula com o senhor, mas, na verdade, eu estou com uma dúvida no senhor encerrar a aula, o senhor ainda permite? Posso tirar uma tentativa? Quantos vocês quiserem. Eu vou encerrar a aula porque eu sei que começa a ficar cansativo, mas vai aí. É só uma última dúvida, o senhor falou que as religiões elas estão ligadas à ideia de nacional e... Não, eu disse que a cidadania está ligada à ideia de nacional, de Estado nacional, e que os direitos humanos estão ligados à ideia de supranacional. Sim. Então, perdão, eu tinha entendido errado. É que eu acabei misturando com algo que eu vi numa outra aula, mas tá certinho, então. Normal, e é ótimo isso. Vai misturando as informações e vai construindo a sua. Tranquilo, moçada? Uma aula para quebrar paradigmas. Vocês estão sendo muito gentis, acho que é por causa da idade, né? Vocês estão pegando o tio para fazer gentileza. Obrigado pelo carinho. Semana que vem a gente vai discutir cristianismo. E a gente vai discutir um conceito que é um conceito muito importante na formação, principalmente aqueles que vão trabalhar com relações internacionais, que é o conceito de universal. A palavra cristianismo, nas suas origens, ela vai trazer a ideia de universal. E a gente vai discutir esse conceito dentro dessa concepção e nós vamos perceber... o cristianismo ele é um fenômeno, né? É uma das 5 maiores religiões do mundo. Nada se torna poderoso à toa, nem o atual presidente. Nada se torna poderoso à toa. Não menosprezem o poder do outro, mesmo que seja um outro bem distante de vocês. Senão nós não vamos entender o que aconteceu.
nós precisamos fazer uma análise muito profunda dos nossos últimos anos de política. Muito profunda. Muito profunda. E o cristianismo ele tem um papel, ele não se torna a potência que ele é à toa. A gente vai discutir isso na aula passada. Bom, obrigado. Quem a Natasha quer falar? Quem vai, Natasha? Professor, eu só queria conversar com o senhor depois. Só um minutinho, Jaqueline, sim, eu tenho a recomendação, o texto do cristianismo, que está lá no grupo do nosso grupo. Agora, gente, quem não tem PDF não está conseguindo abrir esses arquivos, porque eles são em PDF. Você tem que ter aí algo que abra PDF, ok? Quem está falando, Natasha? Eu queria falar com o senhor depois da aula sobre... Acho que o senhor pode me explicar melhor sobre o projeto. Tá, então a gente faz o seguinte. Você tá no Insta? Estou. No meu? Aham. Tá? Então entra por lá para a gente conversar por lá. Pode ser? Pode ser também. Ou você prefere aqui? Não, como tem que esperar todo eu mundo. acho que aqui é melhor. Então tá bom. Uhum. Então vamos nos despedir, eu fico aqui aguardando para coisa. Gente, uma boa noite a todos. Nosso texto está lá. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas palavras. Fico lendo e fico muito feliz. Um beijo na alma de vocês e que tenham uma semana maravilhosa. Se cuidem, se vacinem, cuidem dos seus, sejam gentis. Um beijo grande a todos. Fiquem bem. Uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Se cuida. Boa noite, gente. Beijão. Natasha, eu vou só pegar uma água aqui, ok? Eu vou interromper a gravação. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado a você. Interromper gravação.